Olá, tudo bem? Paz, eu vou falar hoje sobre oração e eu quero utilizar como base um texto que está em Mateus 6,6, quando Jesus diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Antes de tudo, é importante nós excluirmos a ideia de que Jesus está proibindo ou limitando a oração em público, porque ela acontece, por exemplo, em 1 Reis 8:22, Salomão ora em público, também em Esdras 10:1. Tampouco Jesus está proibindo ou limitando também a oração em comunidade, em igreja, em comunhão, que também acontece em Atos 2:5 e Atos 12:12. Pela terminologia, as terminologias que Jesus utiliza ali, o enfoque dele não é a oração em si como doutrina, mas como essência. Porque quando Paulo vai falar sobre oração, ele usa termos como intercessão, súplicas, ações de graça, então ele traça uma linha doutrinária. Cristo não, Cristo na verdade está trazendo a essência da oração. Ou seja, qual que é o núcleo da oração? A intimidade. O núcleo da oração é a intimidade. Nós criamos, mantemos a intimidade com Deus através da oração. Então, se nós formos colocar um tema para a fala de Jesus ou para esse vídeo, não seria oração, mas intimidade. Óbvio que a oração é importante, nós precisamos olhar para ela de uma maneira doutrinária, como Paulo fez. Mas aqui Jesus está, como um cientista da palavra, está trazendo o núcleo para nós aprendermos sobre ele. E o que nos leva a esse pensamento não é algo da nossa cabeça, mas as terminologias que Jesus usa durante a sua fala. Ele usa termos que apontam, que nos direcionam à intimidade. E é a partir desses termos que nós vamos tentar entender o que Jesus está nos ensinando. A primeira palavra que Jesus usa aqui é a palavra quando. A palavra quando, ela se refere, obviamente, a uma ocasião, nesse caso, a oração. Então, quando Jesus utiliza essa palavra, ele está dizendo que a oração deve ser algo que de certo vai acontecer na nossa vida. Que independente do dia, que independente da hora, é algo que acontece de maneira voluntária e natural. Se Jesus colocasse a oração como uma possibilidade na vida do crente, ou algo não tão importante, ele usaria a expressão como acaso você ore, enfim. Mas não, o acaso, o ser, não entra nesse versículo. As pessoas que não desenvolveram um hábito de orar, elas não entram nesse versículo. Elas ainda não cabem nesse versículo. Porque elas ainda são as crentes, né, do ser. Se der, eu oro, se der, eu vou, se der, eu ajudo, se der. E o que Jesus está dizendo é que para nós não sermos assim, ele está dizendo para nós sermos o crente do quando. Ou seja, não importa em que momento, mas nós vamos orar. O que o mundo espiritual espera do crente do quando é que não sei em que momento, mas ele vai orar. Né? O que o inimigo olha para o crente do quando, ele fica desesperado porque ele diz: esse cara uma hora vai arrumar um momento para orar. E é assim que nós devemos ser. Então a oração precisa ser algo, o que Jesus está dizendo é que a oração precisa ser algo habitual, constante, e a partir daí que nós temos um pouco de dificuldade. Porque a constância na nossa mentalidade é nós mantermos ali uma rotina de oração. Né? E é óbvio que a rotina de oração, como a gente vai ler aqui, aprender aqui, ela faz parte da vida cristã, mas não é tudo, né? Se você pode ter uma rotina de oração, orar em um determinado horário, em uma determinada quantidade, e não ter uma vida de oração, né? Então, o objetivo do cristão precisa ser ter uma vida de oração. E como que nós conseguimos essa constância? A partir de três aspectos.
Nós precisamos observar e ter na nossa vida esses três aspectos para ter uma vida de oração. O primeiro aspecto é a persistência. Persistência, ela é buscar uma coisa, um objetivo de diversas maneiras. Então é aquela liberdade de poder orar onde nós estamos, né? A persistência aplicada à oração é essa liberdade de não ter lugar, de não ter dia nem hora, você simplesmente ora, né? Você acorda orando, vai dormir orando, trabalha orando, dirige orando. Então ela precisa existir na nossa vida. A persistência é essa. A nossa ideia de persistência está todo o tempo ali, orar todo dia às 6 horas da manhã, ou orar todo dia à meia-noite. E isso sim é um aspecto que nós vamos tratar a seguir, mas a persistência não é isso. A persistência é você orou de manhã às 6 horas, mas você terminou de orar ali, foi tomar o seu café da manhã, continuou orando, enfim, e assim sucessivamente. Em cada oportunidade, em todo momento, levar a oração e a comunicação com Deus consigo. O segundo aspecto, o segundo instrumento e a segunda forma de nós termos uma vida de oração é focando e observando a insistência. Agora sim, a insistência ela é aquela rotina, né? A insistência é buscar da mesma forma uma coisa. Então, aquela disciplina do mesmo horário, da mesma quantidade de tempo, sabe? A insistência, ela requer esse nosso zelo. E eu gosto, não que eu não goste da persistência, mas eu gosto da insistência porque ela muitas vezes coloca em xeque os nossos interesses e a nossa agenda, né? Então, a gente precisa se perguntar quantas vezes você desmarcou um compromisso, você disse não para alguém para um lazer ou para um encontro, porque você tinha que orar. Porque naquele horário, você fala, não, eu tenho um encontro marcado com Deus. Então, eu gosto da persistência porque ela requer isso de nós. Ela sempre, em algum momento, a gente vai ter que escolher ele em detrimento de outra, e isso me parece que agrada muito a Deus. Então, crie uma rotina de oração, sim. Mantenha a disciplina de oração, sim. E eu creio que a sua vida de oração vai ser transformada. Mas não obstante esses dois pontos, existe um elemento chave, ou talvez o elemento que permeie esses dois e que dê sentido a esses dois, que é a obstinação. Nós não utilizamos muito esse termo usualmente, né? E ele tem até às vezes uma conotação diferente, a gente acha que é algo ruim, mas não. A persistência, a obstinação é o apego excessivo a uma ideia, o apego excessivo a uma coisa. E nós precisamos ter a obstinação, o apego excessivo à presença de Deus, à voz de Deus, ao relacionamento com Deus. Porque quando você tem isso, naturalmente você vai ser persistente e insistente em Deus. E independente dos resultados, independente das circunstâncias, a obstinação te conduz àquele objeto, que no caso da oração é Deus. E é isso que a gente não pode perder de mente. O objeto da oração não é a oração em si, não são os milagres, não são as respostas de Deus, não é o poder, que nós sabemos que a oração ela engloba tudo isso, como eu falei, como doutrina, mas nós não estamos falando de doutrina, nós estamos falando de núcleo, de intimidade. O objeto da oração é Deus, o objeto da oração é o prazer em Deus, o relacionamento, a intimidade com Deus. Por isso a obstinação é muito importante. Contudo, ela só existe quando nós experimentamos a Deus, quando nós nos achegamos a Ele, né? Jesus fala para a samaritana, se soubesse quem te pede águas, você pediria, né? Então é esse desejo, me dá, então me dá essa água, eu quero essa água, né? Esse desejo faz com que Deus se aproxime mais da gente. É a obstinação que Moisés teve. Né? Não adianta só ter a sua presença, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero mais. Essa insanidade assim para com Deus. Eu sou sincero que a gente chama de primeiro amor, né? E às vezes nós sentimos falta disso na igreja.
mas nós não podemos perder. Então, seja obstinado, né? Experimente Deus e queira cada vez mais, porque eu tenho certeza que todos aqueles que buscam acham, porque a palavra diz, todos aqueles que batem, ele abre, e todos aqueles que buscam de coração, né? Acredito que a obstinação lá entra nesse buscar de todo, quando você me buscar de todo o seu coração, quando eu for objeto total do seu coração, obstinação total do seu coração, eu virei até vós. Então é isso que precisa permear tanto a insistência quanto a persistência, porque não há a persistência e insistência que suporte longos períodos sem o prazer, sem o gozo do objeto que nós estamos buscando. Segunda palavra que Jesus, então, só para concluir, o quando faz menção à intimidade, porque quando você tem intimidade com alguém, é certo que você vai falar com aquela pessoa. Por exemplo, eu sou casado com a Maísa, minha esposa, o pai dela é pastor da igreja a qual nós congregamos. E quando alguém tem algum recado pro pastor de Marcos, quando as pessoas falam comigo, eu falo, ó, se você vê o pastor Edi, né, se você vê, porque eu sou apenas um genro, né? Agora, quando vê a Maísa, que é filha, que tem intimidade, eles dizem, Maísa, quando você encontrar o pastor Edi, ou seja, é certo, por ela ser filha, por ela ter intimidade, é certo que ela vai encontrar o pastor Edi. Agora, um genro, nem sempre, né? Mas é por isso que essa palavra ela diz muito sobre intimidade. A segunda palavra que Jesus utiliza aqui, que nos aponta para isso, é o quarto, né? Para intimidade, é o quarto. O quarto talvez seja o ambiente mais exclusivo, mais íntimo da nossa casa. É o ambiente que nós ficamos nus, é o ambiente que nós dormimos, é o ambiente que nós choramos, enfim, que nós temos os nossos cuidados. Então, e que não é qualquer pessoa que entra. E então o que Jesus está apontando é para um lugar exclusivo, para um lugar onde nós precisamos preparar para estar com Ele. E obviamente que esse lugar, Jesus está falando de algo físico, de um ambiente físico. Contudo, se a gente perceber o contexto que Jesus está falando, nós vamos compreender que Jesus está falando algo além disso. Por quê? Porque o quarto, na maneira que a gente pensa hoje, como nós temos na nossa casa, ele não era comum naquela época. Então, as pessoas dormiam no mesmo ambiente. Então, Jesus não estava falando em si ali de um lugar reservado no sentido físico, né? Ele está falando de, de reservar algo em nós também, né? Principalmente em nós. E aí, posteriormente, a gente buscar um local adequado. Então, nós devemos cultivar em nós primeiro um ambiente para Deus. Nós devemos cultivar esse local onde nós colhemos os frutos em Deus, onde nós guardamos os tesouros de Deus, onde nós guardamos as lembranças, onde nós. É esse ambiente que Jesus principalmente está falando. Né? É óbvio que a intimidade ela requer sim solidão, ela requer sim você se isentar fisicamente de espaços físicos e para ter uma comunhão com Deus. Jesus fazia isso. Então não que quando Jesus, primeira questão, quando Jesus fala de quarto, está dizendo que não existe como ter intimidade com Deus sem você ter um momento de a sós com Ele. Então seja você casado, tenha 10 filhos, se vira negão, vai arrumar um tempo e fique a sós com Deus, porque sem isso você não terá intimidade. Mas além disso, o Senhor está falando de quarto, sabe o seu íntimo, sabe aquele seu interior, assim, que você carrega as coisas contigo, você precisa ir nesse lugar e encontrar Deus nesse lugar. Né? E eu poderia resumir esse quarto como expectativa, né? Quando nós vamos até o nosso quarto, cheio de expectativas, nós ali descansamos, ali nós às vezes tomamos o nosso banho, trocamos de roupa,
e, né, relaxamos, às vezes também nos acabamos ali de chorar, sabe, de meditar nas coisas. Então, Jesus está falando desse ambiente em nós, dentro de nós, onde nós carregamos as nossas expectativas e usufruímos daquilo que aquele ambiente nos proporciona. Então é muito importante você ter esse quarto, né, dentro de você, esse cofre, né? Porque um dos sentidos da palavra que Jesus está falando, ele está falando de um ambiente reservado, de um cofre, de algo onde você guarda, onde você reúne, onde você toma as decisões, enfim, você precisa cultivar isso primeiro dentro de você e aí externar em um ambiente físico, porque nós temos essa dificuldade. Muitas vezes nós vamos até Deus sem expectativa e isso é muito ruim. E porque as expectativas, quando elas são nutridas e em Deus é óbvio, quando nós vamos pela palavra, quando é suprido essa expectativa, a nossa história é marcada. Tesouros, lembranças, nós começamos a guardar e cultivar lembranças e sentimentos que nós vivemos ali com Deus, no relacionamento com Deus. Então, quando eu começo a ter experiências e começo a guardar tudo isso dentro do meu quarto, dentro da minha intimidade, quando eu ajoelhar, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu já vou com a expectativa certa. E aí, sucessivamente, cada um vai criando as expectativas. Dentro do seu quarto, cada um tem as suas experiências, né? Se a gente for pensar bem, o Santo dos Santos era um quarto, né? Era um local fechado, era uma câmara fechada. E ali existiam objetos que apontavam para lembranças do que Deus fez, de quem Deus era. Então você tinha a Arca da Aliança que representava a presença, você tinha dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, que demonstra a aliança que Deus tem com o povo, você tinha os pães, que também demonstra o cuidado, demonstra que Deus sustenta o seu povo, e você tinha a vara de Arão que floresceu, então demonstra como Deus é sobrenatural, poderoso. Então, quando o sumo sacerdote já entrava ali para sacrificar e ter um relacionamento com Deus, aquele local era cheio de lembranças. Aquela câmera, aquele quarto era cheio de referências. Então, muitas vezes, só de chegar na presença de Deus e encontrar esses objetos, essas lembranças, muitas vezes num dia difícil, num dia que às vezes a nossa identidade está ferida, perdida, nós estamos atribulados. Quando às vezes Deus não precisa falar nada, mas só de encontrar aqueles objetos nós lembramos de quem Deus é, de quem nós somos nele, e isso nos ajuda muito. Então o quarto precisa ser esse local, esse momento de quando eu chego até Deus, eu reencontro, né? Eu trago as minhas expectativas para com Deus e eu reencontro, revejo, reexperimento tudo aquilo que eu já vivi em Deus, também com a expectativa de viver mais. Essa é a função, uma das funções da oração. É nós irmos até a fonte e bebermos da água o tempo todo, pedir da água o tempo todo. Então é muito importante nós termos isso em mente. E o terceiro aspecto que também aponta para a intimidade é o termo que Deus usa, né? Conhecido Pai, né? Jesus chama Deus de Pai, Jesus, né, fala Pai estará lá. E isso é muito, muito louco, porque Deus não a Bíblia diz que nós somos adotados, né? Nós somos filhos por adoção. Então, nós não somos filhos de uma forma fisiológica, humana, mas nós somos filhos pela obra de Deus, por aquilo que Deus fez por nós e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, essa condição de ver Deus como Pai e, obviamente, ser filho dele, ela não se dá por uma atividade humana. Você não simplesmente chega aqui e faz um ritual.
E isso que é lindo nas coisas de Deus, ao contrário das outras religiões, que para você fazer transições e passar de níveis, você precisa fazer rituais de entrega, de sacrifício. Mas com Deus não é assim, né? Para sermos filhos, nós precisamos crer, ter fé. Então, se tornar filho, ter esse sentimento por Deus, não é você ficar, vou ser filho, ou você. É óbvio que existem ali os instrumentos, o sacramento para nós, né? Que nós temos que cumprir. Contudo, é pela fé que somos feitos filhos de Deus. Quando cremos no Filho, somos feitos filhos de Deus. Então, o elemento inicial para você chegar nesse ponto de intimidade, de ter Deus como Pai, é ter fé, é crer. Né? Ainda que as circunstâncias, ainda que você fala, eu sou filho de Deus, como assim? Né? Sim, a palavra diz que todos quanto receberam a Cristo, né, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você precisa ter essa fé, ainda que seu sentimento, ainda que sua mente, ainda que seu intelecto não compreenda muitas vezes isso, ou não aceite, você precisa crer na palavra, você precisa fincar os seus pés ali, de saber que o relacionamento que você tem que ter com Deus é de pai e filho. E aí, a partir disso, a partir da fé, o Espírito Santo vem e corrobora conosco, né? Em Romanos 8:16 ele nos dá que o Espírito ele afirma, ele nos, né, sustenta ali, sim, você é filho, você é filho. Então a sua fé ela precisa dizer eu sou filho e pode ter certeza que o Espírito que habita em você ele vai reafirmar isso. E quando essa mistura de fé e Espírito, as nossas estruturas são mantidas e nós temos ousadia, temos afeto para chegar diante de Deus. Não, né, com medo, não com, óbvio, com temor, mas não com medo, não achando ele um Deus distante, mas sabendo que ele é o nosso Pai e ele nos recebe com muito amor e ele deseja se relacionar conosco, né? Eu sou pai de uma menina, então nós temos o desejo de estar com os nossos filhos. Então, se Deus é nosso Pai, Ele deseja que a gente busque, que a gente olhe, né? Como aqui diz, Ele já está esperando, Ele está nesse lugar de intimidade, Ele está nesse quarto, Ele está só te esperando. É o lugar de habitação dele e eu amo isso porque todo o Antigo Testamento Deus escolhe lugar para estar, né? Deus estabelece um local para onde ficaria a tenda e aí conforme Deus ia apontando a tenda ia se movimentando, depois estabelece o templo e Deus habitava ali, Deus escolhia estar ali. E hoje Deus habita nesse secreto, Deus habita nesse quarto que é meu, seu, e né, que a gente tem acesso agora, daqui um minuto, outro eu não preciso comprar uma passagem para Jerusalém, né? Jesus fala isso para a Samaritana também. Haverá o dia que não será que nem aqui, nem lá, e esse dia chegou, glória a Deus, e nós vivemos nele. Então nós precisamos usufruir disso. Usufruir que Deus escolheu um lugar para estar e é muito próximo a nós e é muito em nós e né, como morada do Espírito, como então acesse esse local, acesse esse ambiente, porque ele é poderoso não só em sobrenatural, mas é poderoso em natureza, em gozo, em alegria e prazer no Senhor. Então, para uma aplicação prática aqui, né, para a gente resumir todo esse, essa minha fala, eu quero aplicar aqui em basicamente 3 pontos. O primeiro é, seja insistente e persistente. Cultive o hábito de orar, ao mesmo tempo corresponda a qualquer e todo impulso do Espírito em orar. Porque a gente muitas vezes é persistente, mas nós temos a tendência de minimizar esses impulsos do espírito. Então, às vezes a gente está trabalhando, dá aquela vontade, vai ao banheiro, ora, chora, fala em línguas, ou você está assistindo televisão, dá aquele desejo, vá orar. Qualquer impulso mínimo que você fala, nossa, com vontade de orar, levanta e ora, sabe? Vai no seu quarto, corresponda a esses impulsos. Essa é uma cultura que nós não desenvolvemos, mas isso não fui eu que inventei. Quem tinha essa rotina eram os puritanos. Eles tinham qualquer impulso, não importava o que eles estavam fazendo.
qualquer impulso que o Espírito dava, eles iam orar ao Senhor. Não precisava tocar nenhuma buzina, nenhum sinal, como os muçulmanos fazem. Não, o Espírito dava o impulso e eles correspondiam. Quanto mais você corresponder, mais o Espírito vai dar e mais você vai orar. Agora, quanto menos você corresponder, mais esse fogo vai sendo apagado e aí você vai voltar às rotinas de oração de uma maneira religiosa. Então, acredito que o insistir misturado com com esse vento do Espírito, né? Que é aquela história de que quem é guiado por Espírito, né? O Espírito é como o vento. Então, você pode estar aqui agora, você pode estar no seu trabalho e o Espírito te impulsionar a orar agora e você... Cara, eu acredito que se nós seguirmos essa orientação dos puritanos e essa cultura dos puritanos, a vida de muito crente vai mudar e a vida da igreja como um todo automaticamente. Outra questão importante, falando agora um pouquinho do quarto, fora nós estabelecermos alianças e afetos e guardar isso no nosso quarto, no nosso íntimo com Deus, nós devemos também criar alianças. Então o secreto é o lugar de alianças, é o lugar de nós fazermos, né, acordar com Deus ali e para estabelecer algo fora dali, né? Como nós iremos viver, como nós iremos lidar com situações que nós iremos entregar ao Senhor. Então o secreto é muito importante para nós estabelecermos essa aliança, para nós estabelecermos também um lugar de paz, um lugar de adoração. E conforme você vai colocando isso e guardando isso dentro de você, a oração não se torna mais um peso. A oração se torna sinônimo de algumas coisas. Então, se eu sei que eu encontro paz na oração, a oração não é só mais oração, mas paz. Se eu sei que eu encontro adoração na oração, a oração não é só mais oração, mas é adoração. Então, assim, sucessivamente, a gente tem que começar a guardar e cultivar alguns aspectos dentro desse lugar. Outro aspecto importante é nós termos Deus como Pai, como eu disse. Isso é por meio da fé e por meio do Espírito Santo, e não de uma atividade humana, nem de algum ritual aí que você tenha que fazer, mas é você ler a palavra, crer nela e orar para o Espírito e deixar que o Espírito traga essa convicção ao seu coração. Quando isso acontecer e você estiver nesse ambiente que nós conversamos aqui, eu acredito que será algo poderoso e tem a tendência de mudar a nossa vida de oração. Então, para concluir, eu quero falar da importância disso. Então, nós vimos como é importante, o quanto é gratificante e recompensador estar na presença de Deus por meio da oração, mas o prejuízo de não o fazer é idêntico, diametralmente igual. Então, se você não buscar a Deus, se você você irá perder o paraíso, né? E aí, quando eu digo paraíso, eu estou fazendo alusão a Adão, porque quando Adão peca, ele continua no paraíso, ele continua no Éden e ele tenta se esconder ali. Ele não se apresenta no lugar de intimidade, ele se esconde. Então, quando Deus procura, Deus, óbvio que Deus sabe onde ele estava, mas quando Deus fala, cadê você? Ele fala, cadê por que você não está no lugar de intimidade que você estava antes? Então, ele não perdeu o jardim logo de cara, o paraíso, ele perdeu o secreto. Então, muitas vezes nós perdemos o secreto e estamos ainda no jardim, estamos ainda no paraíso, onde tudo caminha sozinho. E aí nós achamos que está tudo bem, que Deus não está vendo, que as circunstâncias que está tudo bem. Por quê? Porque as coisas continuam caminhando. Né? Você não lê a Bíblia um dia na semana, mas você vai no domingo e você é alimentado, porque o pastor leu, estudou, buscou a semana toda. Então aquilo caminha sozinho. Você não orou a semana toda, mas chegou na igreja, teve a oração em comunidade. Se você precisou de alguma oração no final do culto, tenho certeza que seu pastor orou, então você não precisou orar também, se esforçar, buscar uma resposta. Ou Deus pode, às vezes, usar um profeta para falar, enfim.
continua tendo uma comunicação, mas não porque você está buscando a Deus, mas pela misericórdia e por último a estrutura. Você não tem ali um íntimo, você não tem um lugar reservado para Deus, você não prepara um lugar para Deus, mas você continua indo para a igreja, tem o banco, está tudo limpinho, está tudo perfeito. E aí você acha que está tudo bem. Mas o que Adão nos ensina é que antes de perder o jardim, antes de perder os secretos, nós perdemos a intimidade. E quando você perde a intimidade, é questão de tempo de você ser expulso do jardim. Então, muitas pessoas, acredito eu, que por negligência na oração acabam saindo da igreja e acabam ocupando A, B, C ou D, mas o pecado ele não é só um pecado ativo, sabe? Muitos saem da igreja acreditando que é porque pecou, porque caiu, porque isso, porque aquilo, mas o pecado foi antes, foi da negligência, de não manter o secreto, de não cultivar o relacionamento com Deus. Então, não seja essa pessoa, cultive a oração, use esses instrumentos que eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas. E você vai ver que a oração não é um peso, que a oração não é o que muitas vezes nós pensamos que ela é. Ela é algo poderoso e eu tenho certeza que se você seguir por esse caminho vai colher frutos abençoados. Amém? É isso aí, fica com Deus e até a próxima.